trabalhei nesta área há quantos anos? 11 é? 11 anos. E Deus me conhece. E conhece o meu trabalho. E eu gostaria de trabalhar. Mas eu estou sendo tirada do trabalho. Mas eu só tenho que agradecer a cada um. E dizer a vocês que eu amo esta igreja. E que continue orando por mim. E que eu vou continuar orando por vocês. Porque eu não me entreguei. Eu estou surpresa com isso. Mas eu não me entreguei. Eu estou sendo cuidada. Mas eu peço que vocês orem por mim. Para que Deus continue me ajudando. Sério é assim, é sincero, viu? E esta é a minha sinceridade. Tenho 60 anos que trabalho para o meu Senhor. 33 anos dirigindo círculo de oração. Deus me conhece, eu também me conheço. Então oreis por mim, para que Deus me ajude e me guarde por onde quer que eu esteja. Porque cargo não leva ninguém ao céu. Quando eu estou esperando uma grande bênção hoje, e eu vou voltar aqui para agradecer, e eu creio que as portas estão abertas para eu agradecer o que Deus fez. Continue orando por mim e por toda a minha família, porque nós precisamos, somos carentes das orações da igreja. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado e a paz do Senhor. Amém. Vocês, minhas queridas, eu passei somente meses com vocês, mas eu aprendi a vos amar. E também sou amada por vocês, eu tenho certeza. Mas, né? Mas Deus abençoe a cada uma de vocês. E quero dizer a vocês, prossiga, viu? Porque a obra é de Deus. A obra é de Deus e não pode parar. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Olá, boa tarde. Esse vídeo que acabamos de assistir trata-se de uma despedida da dirigente de Círculo de Oração, onde ela dirigia a nossa irmã Aurenise. Para quem não sabe, a irmã Aurenise é minha esposa. Após, no início da década de 80, após passarmos por uma escola de Jesus, fui transferido para o estado da Bahia por motivo de trabalho, onde ali em Sobradinho, onde permanecemos de 1989 até 1995. 1991, 1992, pela conduta e pelo compromisso com a palavra e com o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa irmã Aurenise foi separada para dirigir um círculo de oração e ficou à frente da direção desse círculo de oração ali na cidade de Sobradinho, de 1991, 1992, até a nossa saída de lá para Salvador em 1995. Chegando em Salvador, em 1996, de 1996 a 2004, exatamente pelas referências, pela conduta e com o compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa irmã Aurenise também, nesse período, dirigiu círculos de oração ali em Salvador, 1996 a 2004. Dezembro de 2004, retornamos aqui para a cidade de Recife, mais uma vez, e em 2006, a nossa irmã Aurenise foi separada para dirigir o círculo de oração na Mangabeira. Igreja essa onde ela havia passado anteriormente na década de 80, não é? Isso 1983.
havíamos passado por ali, zelado com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação à casa do Senhor Jesus, e foi lá exatamente a escola que passamos 6 anos. Então, quando a irmã Aurenize volta, no ano de 2004, em 2006, a nossa irmã Aurenize foi empossada como dirigente do Círculo de Oração, exatamente na escola na qual ela se formou, na Escola de Jesus. Permanecendo lá por muito tempo, depois foi direcionada para a igreja de Sítio Novo, onde também com muita dedicação, muito afinco, dirigiu ali o Círculo de Oração. Depois foi transferida para a igreja de Vila Popular, passando aproximadamente 10 anos. E da igreja de Vila Popular, ela passou para a igreja Vila Tamandaré. E tendo lá ficado por pouco tempo. Mas o que eu quero relatar aqui é o seguinte: esse ministério de Ailton José Alves, seus apoiadores e defensores não têm respeito, nem consideração e nem apreço por ninguém. Só, evidentemente, eles acham que quem recebeu chamada, quem tem trabalho feito ou a fazer na obra do Evangelho, é a família Alves, porque nenhum dos filhos dele, nenhuma filha, nem nora, são todos missionários e pastores. Agora, os outros, ninguém tem chamada. Mas isso, irmãos, não é de se admirar, porque os outros pastores dizem também que não são obreiros de Jesus, são obreiros de Ailton José Alves. Temos dito isso aqui com muita frequência, porque eles são cooperadores de Ailton José Alves. O trabalho na obra de Jesus, a chamada, ela não é vitalícia, ela não é permanente. É natural que se troque, que se tire, tá certo? Isso tudo para o bem da obra, né? E da boa convivência entre as pessoas. Coisa que não corre nesse ministério, nessa administração de Ailton José Alves. O que é que ele faz? Ele usa os cargos, desde professor de escola dominical, adjuntos, auxiliares de trabalho, até pastores, para punir ou premiar. E nunca para reconhecer o ministério de quem tem chamada para trabalhar na obra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então vejam, no dia 12 agora de fevereiro de 2020, em pleno aniversário da idade da nossa irmã Aurenize, quando ela está aí nessas festividades, porque onde ela passa é muito abraçada, muito amada pelas irmãs, e aqui não vai assim nenhum mérito dela, mas é mérito de Deus, que Deus deu esse dom para ela de gostar de pessoas. Então as pessoas amam essa irmã por onde ela passa. Mas vejam só, então agora no dia 12 de fevereiro, em pleno aniversário, o coordenador chega na congregação e em meio à festividade comunica que a nossa irmã Aurenize está saindo da direção por ordem superior, da qual ele não explica as razões nem os porquê. Nem o porquê. Eu volto a dizer que cargo não é vitalício, assim também como o do presidente, que segundo o estatuto é vitalício. Nenhum cargo é vitalício na casa de Deus, mas uma vez chamado, você desempenhando o trabalho, você deve ter no mínimo a consideração, o respeito, entendeu, meus irmãos? E também o agradecimento pelo trabalho prestado, principalmente por essas dirigentes. Abrindo um parêntese, para vocês terem conhecimento da conduta ilibada dessa serva do Senhor Jesus, eu fui candidato a vereador aqui em Recife, havia sido candidato a deputado estadual na época que passamos na igreja de Salvador, e aqui fui candidato em 2016. A nossa irmã Aurenize, durante todos os seus dias no círculo de oração, nunca sequer pediu oração por mim, nunca sequer mencionou o meu nome. E em função dos desvios de conduta de Ailton José Alves e sua diretoria, eu, Josué Augusto, fiz uma denúncia no Ministério Público em função do abuso do poder econômico, financeiro e eclesiástico. Está aí no meu canal, vocês assistam. Eu fiz uma denúncia contra as atitudes arbitrárias de Ailton José Alves. E na época as pessoas me diziam: Josué,
tua esposa pode sofrer alguma penalidade. Eu digo, olha, se ela sofrer, o problema não é meu. Se ela tem o ministério dela, ela prossiga. Se eu tenho o meu ministério, se eu vejo um erro grave dentro da casa do Senhor Jesus e chegou às minhas mãos, eu tenho que denunciar, isto farei. Mas por quê? Não, mas Ailton José Alves é o anjo da igreja, Ailton José Alves é o como chama, o anjo da igreja e um santo homem de Deus, é o ungido da igreja. Eu, conferindo pela Bíblia, verifiquei tranquilamente que quem tem chamada de Deus, segundo, e considera e respeita, segundo os ditames dos apóstolos, não se embaraça com negócios desta vida. E sendo a Bíblia verdadeira, eu não tive outra alternativa a não ser denunciar, e denunciei com toda a convicção. Pois bem, em função dessas denúncias, as pessoas passaram, com certeza, a vigiar minha esposa. Se ela se envolvia na minha eleição, se pedia oração, mas nada disso aconteceu. Ninguém, absolutamente ninguém, tem de que acusá-la. Vale a pena dizer que, durante o processo eleitoral de 2016, por aniversários de círculo de oração, as comissões saem para participar de outros aniversários, e nessas festividades chegava-se comissões e mais comissões de pessoas que trabalhavam para a candidata de Ailton José Alves. A irmã tinha a oportunidade, a candidata, essa comissão interferia no culto, na liturgia, e pedia oração, distribuía material, e minha esposa ali sentada nunca nem sequer mencionou o meu nome, nunca sequer pediu oração. Mas isso não foi suficiente para que eles a considerassem a sua conduta, a sua dedicação na obra do Senhor. Eu quero dizer que, na realidade, não é um cargo vitalício, mas eu questiono aqui a maneira como foi tirada, como ela mesmo fala aí, não precisa acrescentar mais nada, a maneira e a ocasião em que ela foi tirada e como ela foi tirada. Visto que uma pessoa com esse trabalho, esse envolvimento na casa do Senhor Jesus, e de uma maneira perversa, hostil e ditadora, será arrancada sem nenhuma explicação pelo coordenador, segundo ele, é mandado da direção. E aí a pessoa fica, se não tiver uma estrutura, se não tiver uma convicção plena de sua chamada, a pessoa pode sofrer. Não é à toa que tem irmãos e irmãs aí sofrendo de depressão, sofrendo de distúrbios psicológicos, insônias. Por quê? Porque na realidade não são considerados, não são respeitados, não são respeitadas. Não é que eles queiram se agarrar como Ailton José Alves e sua família nos cargos, não é isso, mas devem ser respeitados, considerados, compreendeu, irmãos, e valorizados. Ora, essas irmãs de círculo de oração são as irmãs batalhadoras, umas irmãs que dedicam a sua vida integralmente. E como se não bastasse, esses coordenadores presbíteros ainda ficam arrancando as irmãs de suas atividades, além do dia do círculo de oração, do dia do ensaio da comissão, época de consagração, ainda ficam exigindo que essas nobres servas de Deus fiquem participando de santas ceias, de aniversários à noite, de aniversário de coral, de conjunto, de templo. Não, a senhora tem que estar presente, a comissão tem que estar presente. Eu nunca vi essa coisa, até porque ultimamente a gente sabe que se não houver isso, os templos ficariam vazios, porque não existe operação divina, não existe atrativo espiritual que faça com que essas pessoas queiram estar na casa de Deus. Então, eu nunca me neguei durante todos esses tempos, 2006, 2005, 2006, até 2020, apesar da nossa irmã Aurelice ser habilitada, mas ficou traumatizada, porque lá em Salvador foi subir uma ladeira grande, estancou o carro no meio da ladeira, né? Isso na década de 90, aí eu disse, não, saia, os carros buzinando atrás. Ela ficou, só um parêntese, nervosa, tirou o carro, mas a partir dali nunca mais que ela dirigiu, nem mesmo aqui em Recife. Então vejam só, irmãos, eu levava para a Santa Ceia, eu levava para os círculos de oração, para os ensaios, para
os aniversários onde estavam. Essas mulheres saem, dedicam as suas vidas, no entanto, não são reconhecidas. E outra coisa, você sabe, olha, eu quero aqui fazer uma denúncia muito grave. Eu não sei quantas vezes a irmã Aurenise pegou uma pequena quantia, uma simbólica quantia de R$100 que essa igreja, na administração de Ailton José Alves, todo ano dá. Mas o que é que eles dizem? Se você não vier, você não recebe. Aí eu saí, gastar tempo, combustível, fila para a irmã Aurenise receber R$100 e voltava. E as irmãs que pegam 2, 3 ônibus para ir pegar R$100, R$150. Então vejam, e dizem, a dirigente não pode levar o dinheiro da vice, nem a vice o da dirigente. O coordenador e o presbítero não pode, ninguém, tem que ser você porque você tem que assinar. Quer dizer, é um absurdo. Ou ele pensa, quem disso cuida, disso usa, que as pessoas vão se apropriar do dinheiro que não é delas, R$100. Então está aí também mais essa denúncia, as irmãs saem, muitas vezes passam o dia lá na fila para ganhar R$100 depois de um ano de trabalho. Que não dê nada, ou dê o que quiser, que ninguém, a obra de Deus nesse caso é voluntária. Agora, tratar dessa maneira, além de todo ano de trabalho, a coisa fica inaceitável, complicada, e é por isso que eu estou aqui fazendo essa denúncia. Essas irmãs, essas mulheres merecem respeito, consideração, merecem ser tratadas, não é, como colunas na casa de Deus e não como um objeto descartável. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos.